Ok, pessoal, joia? Então tá, hoje a gente vai ver o que dentro da termodinâmica? Hoje a gente vai ver calorimetria, beleza? Que é, digamos assim, o estudo de como mensurar a quantidade de calor que um objeto recebeu ou cedeu e tudo mais. E correlacionar isso com a temperatura dele também. Então vamos lá, eu vou começar o estudo desse conteúdo através dessa seguinte pergunta que eu coloquei para vocês, que é: qual é mais difícil de colocar ou parar o movimento? A nossa opção A é um caminhão e a outra opção, a B, né, é um patinete. Então tá, eu estou perguntando para vocês, qual que você acha que é mais difícil você conseguir parar se estiver vindo para cima de você? Né? E o contrário também, se você tiver que subir um morro empurrando um caminhão ou empurrando um patinete, qual que é mais difícil? Bem, eu acredito, né, muito provavelmente vocês estão respondendo que o caminhão é muito mais difícil de fazer qualquer uma dessas duas coisas que eu falei, correto? Tá, mas por que isso? Vamos pensar. Por causa do que eu coloquei aqui, ó. Porque ele possui uma massa maior, beleza? Portanto, é mais difícil alterar a sua aceleração, certo? Vamos lembrar lá a segunda lei de Newton, qual que é? Força é massa vezes aceleração. Quem tem maior massa, você precisa aplicar maior força para ter a mesma aceleração, beleza? Então, a gente fala que como a massa do caminhão é maior, logo é mais difícil de fazer ele entrar em movimento, a gente fala que a inércia do caminhão é maior. Então, inércia é isso. No caso de quando a gente está falando de física newtoniana, né? A inércia está associada com a massa de um corpo, beleza? Ok, joia. Agora eu vou fazer de novo a mesma pergunta para vocês. Qual que é mais difícil de colocar ou parar no movimento? Essa molécula aí que eu coloquei para vocês, essa molécula enorme aí de 4 carbonos e 10 hidrogênios, butano, né, para quem está lembrado da química orgânica, a molécula de butano, ou essa moléculazinha aqui que eu coloquei aqui, que só tem um carbono e 4 hidrogênios, que é o metano, certo? Bem, se você fizer um raciocínio análogo com o que a gente fez na parte do caminhão, você vai muito provavelmente falar, ó, essa aqui, por ter uma maior massa, né, tem mais ou menos 4 vezes a massa desse aqui, deve ser mais difícil colocar em movimento essa molécula. E você acertou, tipo, é isso mesmo. Essa molécula aqui, por ter mais massa, é muito, você precisa de mais energia para conseguir fazer ela entrar em movimento, certo? Só que o que acontece, gente? Olha só o que eu coloquei aqui agora. Vou ler para vocês. Ó. Alterar a velocidade de movimento de uma molécula corresponde, né, igual, né, a alterar a sua temperatura. Ou seja, a gente já viu, né, na primeira aula de termodinâmica que temperatura está associado com o grau de agitação das moléculas, beleza? Então, do mesmo jeito que se eu falo que um sistema constituído de butano é mais difícil de fazer entrar em movimento as moléculas dele, em outras palavras, é a mesma coisa que eu dizer, né? É a mesma coisa que eu dizer. Tá certo isso. O português tá certo. É a mesma coisa que eu dizer que é mais difícil alterar a temperatura de um sistema constituído só de butano. Beleza? Vamos focar um pouco nessa palavra agora, movimento. O que é movimento pra gente aqui agora na física? Dentro de uma molécula, né? Movimento vai estar relacionado com a vibração de uma molécula, certo? Então ela fica assim, mexendo rapidinho, né? Está relacionado com a translação dessa molécula, que é ela deslocar o seu centro de massa no espaço, ou seja, ela viajar, né, pelo espaço. Tem a ver também com ela rotacionar, ou seja, com a rotação. E movimentar-se está relacionado também com romper interações intermoleculares, certo? Por que eu coloquei isso aqui também? Por causa do seguinte, eu só vou voltar aqui um segundinho só para mostrar uma coisa. Olha essa molécula aqui da direita, o metano. Ela tem, vamos ver aqui, qual será que é a massa dela? Vejamos, carbono tem massa 12, né? Hidrogênio massa 1. Então 12 mais 1, 2, 3, 4, 16. A massa dessa molécula é de 16 gramas por mol, certo? Se a gente pegar, por exemplo, a água, que eu coloquei aqui para vocês, a molécula de água ela tem um oxigênio que tem 16 gramas por mol, né, a massa molar dele, mais 2 hidrogênios, 18. Então, 1 mol de hidrogênio tem 18 gramas, certo?
é uma massa muito parecida com a do metano, certo? A massa molar. Só que é muito mais difícil aumentar a temperatura da água do que do metano, do gás metano. Por que isso? Por causa disso aqui, ó. A água, ela tem interações intermoleculares muito fortes. Ela faz essa daqui de cima, que vocês estão vendo aqui, ó, ligação de hidrogênio, certo? Já o gás metano, ele por ser apolar e tudo mais, ele primeiro que ele não tem grupo Fo, né? Não tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Então ele já não faz ligação de hidrogênio. Ele está aqui, ó, no segundo grupo, que são as forças de Van der Waals. Como ele não é uma molécula polar, ele não faz dipolo permanente. Então ele fica... Agora eu estou na dúvida se ele faz dipolo induzido ou não. Eu acho que para ter dipolo induzido teria que ter outra molécula que induzisse ele a ter um dipolo, né? Eu acho que não é o caso. Então, se não me engano, a única interação intermolecular que o gás metano faz é essa aqui, ó, dispersão de London, né? Então, por isso que é mais fácil aumentar a temperatura do metano do que da água, porque para aumentar a temperatura da água, a gente tem que primeiro romper essas interações intermoleculares, né? Quer dizer, em média, né? Romper algumas. Não que é obrigatório primeiro romper todas as interações intermoleculares para depois aumentar a temperatura. Mas enfim. Continuando então, né? A essa dificuldade de mover as partículas, ou seja, alterar a temperatura, né? Como a gente já está conversando aqui, né? Podemos chamar essa dificuldade de inércia térmica, certo? Então, o que a gente está fazendo? Uma analogia com cinemática, né? Com cinemática, né? Porque a gente pegou esse conceito de inércia lá de dificuldade de mover um corpo, né? Mas só que a gente está aplicando para moléculas. Então, e a gente sabe que o movimento em moléculas está associado com a temperatura, então a gente pode falar de inércia térmica, certo? Continuando. Quando nos referimos à dificuldade de alterar a temperatura de 1 grama de uma substância, a gente chama então essa dificuldade de calor específico. Ok? Então, se eu falo assim, é mais difícil fazer 1 grama de água esquentar do que fazer 1 grama de metano esquentar. Logo, eu estou dizendo que o calor específico então da água é maior do que do metano, certo? É isso que significa calor específico. Vamos fazer um exercício, desculpa, antes do exercício, né? Só colocando aqui, ó, matematicamente, a que se refere isso? O calor específico C corresponde à energia que você precisa gastar, que você precisa fornecer para a molécula. Eu estou falando molécula, gente, mas pode ser partícula, pode ser, como eu posso dizer, pode ser um sal, né? Porque molécula, a gente sabe que molécula é só só composto covalente, né? Compostos iônicos não formam moléculas e metálicos também não, metal com metal, né? Mas então, todo tipo de partícula, né? Que eu quero me referir. Voltando, o calor específico, então, é a energia necessária a energia que você fornece para essa partícula ter a sua massa sofrendo uma variação de temperatura, certo? Então fica a energia que você forneceu dividido pela massa do seu sistema vezes a variação de temperatura que o seu sistema sofreu. Então, ó, colocando em letras, né, é o Q sobre M vezes ΔC, vezes ΔT, ok? E agora as unidades. Energia a gente mede em Joule, massa em grama e variação de temperatura a gente mede em graus Celsius ou em grau Kelvin. Desculpa, em grau Kelvin não. Lembra que eu falei na última aula, não existe grau Kelvin. É grau Celsius ou Kelvins, ok? Né? E por que isso? Porque uma variação de temperatura em Celsius e uma variação de temperatura em Kelvin é a mesma coisa. O que não é verdade para Fahrenheit. Grau Fahrenheit aí já é outra história. Então beleza, colocando aqui, ó, como é que ficaria com as unidades. Agora sim, vamos fazer um exercício aqui então para tentar entender melhor esse conceito de calor específico. 9 minutos, nossa. Vamos lá. Determine o calor específico da água, sendo que é necessário gastar 12.540 joules para fazer 500 gramas de água, né, sofrendo um aumento de 6 graus Celsius. Então tá, vamos relembrar, vamos ver a fórmula, né? Então o calor específico da água pode ser medido pela energia que a gente forneceu, dividido pela massa, vezes a variação de temperatura. Se a gente fizer essas trocas aqui que o problema nos deu, vai ficar isso aqui, ó, certo? 2.540 joules por 500 gramas vezes 6 graus Celsius.
Se a gente multiplicar aqui, ó, 500 vezes 6 dá 3.000 e a unidade ficou grau vezes Celsius. Celsius, né? Desculpa, ficou grama vezes grau Celsius. Vamos dividir em cima e embaixo por 1.000. Ficou isso aqui, né? Dividido aqui por 1.000 dá 12,54. 3.000 dividido por 1.000 dá 3. Tá, 12 dividido por 3 é 4. E 54 dividido por 3 é 18. Então ficou 4,18, certo? Beleza. E aqui ó, a unidade, ó, grama vezes grau Celsius. Como está no denominador, aqui ó, eu coloquei grama menos 1 vezes grau Celsius a menos 1, beleza? Tá ok. Só que o que acontece? Esse número, como eu posso dizer, porque a gente sabe que a água é um solvente orgânico, ela está presente em quase todos os sistemas que você, tipo assim, eu vou fazer uma solução aqui de ácido sulfúrico. Se você, sei lá, vai fazer ensino superior em química, por exemplo, você vai fabricar lá a sua solução de ácido sulfúrico. Você não vai ter só ácido sulfúrico, você vai ter uma quantidade de ácido sulfúrico diluído em água, certo? Uma série de substâncias que a gente fabrica nos laboratórios, elas estão diluídas em água, certo? Então, digamos assim, como a água é um solvente universal, ele está presente em vários sistemas biológicos também, tudo mais, o que resolveu se estipular? Que esse número, 4,18, seria chamado de uma caloria, certo? E aqui eu coloquei reduzido, 1 cal, né? É tipo a forma que vem escrito. E então a gente fala que quando a gente fala o calor específico da água é uma caloria, né? É a mesma coisa que falar que é igual a 4,18 joules, ok? Por grama Celsius. Então tá bom. Uma observação. Voltando então aqui só na fórmula para a gente ver uma coisa. Eu estou falando aqui ó, que C, que é o calor específico, corresponde à energia que o sistema recebeu, dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Se eu pegar esses dois caras aqui no denominador e colocar multiplicando do lado esquerdo, o que eu tenho? Isso aí, ó. Que o calor fornecido para um sistema vai ser sempre matematicamente igual a massa desse sistema, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura sofrida pelo sistema, certo? Tá, mas como é que você vai memorizar isso? Dessa forma. Essa aqui é a forma mais fácil de memorizar, é a fórmula mais fácil de memorizar de todas as ciências que você vai estudar na sua vida, que é o que macete, certo? Aí, ó, Q com Q, M com M, C com C e o T com delta T aqui, certo? Se na hora da prova lá você esquecer, só lembra assim, nossa, mano, podia ter um macete. E tem, que macete. Aí você lembra da fórmula. Tá, o que mais? Aí, ó, muitas vezes temos que levar o tamanho do sistema em consideração, certo? Tá, beleza. Aqui agora a gente vai ver sobre um novo conceito, que se chama capacidade térmica. Olha só o que eu tenho aqui. 2 reservatórios de água, certo? Só que o da esquerda aqui bem maior do que o da direita, joia? Então eu já pergunto para vocês, qual que você acha que é mais difícil elevar a temperatura? Esse aqui que tem um pouquinho de água ou esse que tem muita água? Esse aqui é mais difícil, né? Porque esse aqui você vai deixar no fogo lá por horas e horas até a temperatura aumentar em 1 grau ou 2 por aí. Esse aqui você deixou no fogo rapidinho já esquentou, certo? Por causa que está escrito aqui, ó, mais matéria implica em mais energia necessária para aumentar a temperatura, joia? Então agora que entra o conceito que eu quero abordar com vocês, que é a capacidade térmica. Matematicamente falando, capacidade térmica é o quê? É o calor específico da substância, certo? Vezes a massa do seu sistema, certo? Lembrando então que calor específico depende da substância e a massa do sistema depende do quanto que você quer colocar de massa aí no seu sistema, certo? Aqui no caso, como tem muita massa, eu coloquei Mzão. Aqui, ó, no caso aqui do menorzinho, qual que é a capacidade térmica desse sistema? É o calor específico da água vezes uma massa Mzinha menor, beleza? Então, gente, voltando na fórmula lá do que macete. Como eu estou falando que capacidade térmica corresponde a calor específico vezes massa, igual também está aqui, ó, só que aqui daqui tá da direita para a esquerda, né? Mas é calor específico vezes massa. A gente pode trocar isso aqui por CM, né? Capacidade térmica. E por que é importante a gente saber disso? Por causa do seguinte, às vezes no seu problema tá falando que
um reservatório com a capacidade térmica de tanto. Você forneceu tanto de calor, qual que é o aumento da temperatura? Aí você vai ficar se perguntando, poxa, mas qual que é a massa do sistema? Mas qual que é o calor específico da substância lá do sistema? Não interessa. Se o enunciado já te deu a capacidade térmica, ele já te deu esse produto aqui, sacou? Então você não precisaria calcular, saber a massa e nem a capacidade e nem o calor específico do sistema. Se ele já te deu a capacidade, ele já te deu esse produto aqui, beleza? Continuando. Tá. Agora vamos só para enfatizar. Calor específico, então, é uma propriedade intrínseca, é algo do material, e capacidade térmica é uma propriedade extrínseca, depende do sistema, beleza? Então, ok. Vamos falar agora, gente, da primeira lei da termodinâmica. Tá, o que diz essa lei? Antes da gente cair nela propriamente dito, vamos só rever, então, duas coisas que a gente estudou, não só nessa aula, mas ao longo das aulas. A primeira que a gente viu lá em dilatometria, que é o seguinte: substâncias quando aquecidas sofrem dilatação, certo? E principalmente os gases. E por que principalmente os gases? A gente já viu isso numa aula passada, que é porque as forças de interação intermolecular dos gases é mínima, quase zero. Então é mais fácil eles afastarem um do outro do que um sólido, por exemplo, que está cheio de interações intermoleculares e compartilhando elétrons em bandas de valência e tudo mais. E a outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, que eu coloquei aqui agora. Ao fornecer energia, incrementa-se a temperatura de um sistema, né? Isso que a gente acabou de ver com a formulazinha lá, que macete. Beleza. Então aqui, ó, só para mostrando aqui, ó, as dilatações ocorrendo aqui no mercúrio, ocorrendo aqui na água. Aí vocês lembram do Jacques Charles lá, que ele fez estudos para expansão de um gás com aumento da temperatura, né? Aqui, ó, a prova de que eu falei que quando você esquenta um gás ele dilata, que ele expande, né? Por isso que a gente tem os balões aéreos aí, né? Joia. Tá, e aqui, né, o que macete está associado com o incremento da temperatura. O que a gente vai fazer então para descobrir, para entender a primeira lei da termodinâmica? A gente vai pegar esses dois conceitos e fundi-los em um só, da seguinte forma. O que diz então a primeira lei? Que que a energia fornecida a um sistema vai ser sempre igual a variação da energia interna desse sistema, certo? Mais o trabalho realizado por esse sistema. Gente, eu sei que você ficou meio na dúvida do que ele está falando, mas aqui agora eu vou voltar e vou explicar direitinho para vocês. Então, olha só. Imagina que você tenha isso que eu vou falar serve para líquido, para sólido e para gás, né? Sólido, líquido e gás. No gás vai ser bem mais evidente, mas repara. Se você tem, por exemplo, uma placa, uma chapa metálica, se você fornece uma quantidade de energia para ela, um calor Q para ela vai ficar vai aumentar a temperatura dela, certo? Ela vai ficar mais quente, essa chapa metálica. Então, só que aí tá. Essa energia, esse aumento da temperatura da chapa está associado com isso que está aqui embaixo, aqui, ó, aumento da energia cinética. Só que muitas vezes quando você aumenta a temperatura de um sistema, você pode provocar nesse sistema, por exemplo, a formação de ligações químicas. Então a gente tem que falar que existe a formação de uma energia potencial química quando se cria ligações químicas. Muitas vezes você, ao fornecer energia para um sistema, você ioniza o sistema. Você passa a gerar elétrons livres ou fazer alguns elétrons deixarem o sistema ou irem para camadas mais externas. Você fala então que você está gerando uma energia potencial elétrica no seu sistema, certo? DDP aqui é a diferença de potencial. A todas essas formas de energias juntas, a gente chama de energia interna do sistema, certo? Então, beleza, você pegou sua chapa metálica e esquentou. Uma parte da energia vai contribuir para o aumento da energia interna, certo? Sendo que principalmente contribuindo para a energia cinética das partículas. Só que a sua chapa vai dilatar, não vai? Se ela vai dilatar, ela vai, digamos assim, empurrar a atmosfera que está ao redor dela para longe. Se ela vai empurrar alguma coisa para longe, no caso a atmosfera, ela está realizando trabalho. Então está diretamente associado com essa dilatação do volume, certo? Só que o que acontece? Essa forma, teoricamente, você aplica em sólido, líquido e gás. Mas, como a gente sabe que a dilatação em sólidos líquidos é bem menor do que nos gases, essa fórmula vai ser usada ao longo dos exercícios praticamente exclusivamente para sistemas gasosos, sacou?
Ah, tá. Ah, tá. E aqui, ó. E só pra frisar, né? Tudo isso aqui, gente, é joule, beleza? Ó, energia a gente mede em joule, energia interna em joule, trabalho a gente mede em joule, beleza? No finalzinho a gente foca mais um pouquinho sobre o estudo desse trabalho aqui, beleza? Vamos lá. Só ver o tempo aqui. 20 minutos. Joia. Vamos fazer essa questão aqui só para entender então a aplicação dessa primeira lei. Um gás ideal sofre uma transformação. Beleza. Ele absorve 50 calorias de energia na forma de calor e expande-se realizando um trabalho de 300 joules. Considerando que uma caloria é 4,2 joules, aqui, ó, aqui ele já arredondou. Eu tinha falado anteriormente que era 4,18, né? Aqui ele já arredondou. A variação da energia interna do gás em joules vai ser de quanto? Então tá. Gente, é só matemática. Ah tá, aqui é só explicando o que aconteceu. Ele tinha um sistema gasoso aqui, um gás aqui. Ele forneceu uma energia e aí o gás ele expandiu, certo? Corroborando com o que eu falei anteriormente, por causa da dilatação do gás. Beleza. Mas agora, gente, ó, como é que a gente resolve isso? É só álgebra, sacou? É só álgebra, não tem mistério nenhum. A energia fornecida foi quanto? 50 calorias. Qual que foi o trabalho que o sistema realizou? Foi um trabalho de 300 joules, beleza? Portanto, agora ele quer saber quanto que foi a variação da energia interna, joia? Então, beleza. A gente sabe que a gente tem que converter tudo para uma unidade só. No caso, eu vou converter tudo só em joule. Então, eu vou multiplicar esses 50 calorias por 4,2 joule por caloria. Porque quando eu multiplico por isso aqui, ó, eu só estou trocando a unidade, eu não estou alterando a igualdade, certo? Eu sempre posso multiplicar por isso aqui que não tem problema. Então tá, 50 vezes 4,2, corta caloria com caloria, né? E 50 vezes 4,2 dá 210 joules. Pega esse 300 que está aqui do lado direito e passa subtraindo, 210 menos 300 dá menos 90 joules, certo? Essa que foi a variação da energia interna. Então, letra D. Mas então o que isso significa, gente? Significa que nesse sistema você colocou a chama, você colocou o gás próximo de uma chama, ela expandiu, né? O gás expandiu, quer dizer, e aí o que aconteceu? O gás, ele esfriou, bota fé, ele perdeu energia interna, sacou? E, bem, olha que legal, né? Que é muito contra-intuitivo, mas é isso que acontece. Quer dizer, isso que aconteceu no caso do problema aqui, certo? Tá. Agora vamos trabalhar só um pouquinho essa ideia de que eu coloquei em vermelho aqui, ó. Expande-se realizando um trabalho de 300 joules, né? Ó, mesmo sem entender muito bem esse conceito de expandindo e realizando trabalho, você já conseguiu resolver o problema, porque o problema é só álgebra, não é necessário um autoconhecimento físico para resolver essa questão. Mas vamos dar uma analisada aqui, ó. Você está pensando nesse momento, né? Você aqui, ó, você é essa pessoa aqui com a mão no rosto. O gás realiza o trabalho ao expandir. Como assim, né? Bem, ó, qual que é o conceito de trabalho que a gente estuda lá na cinemática? Trabalho, por definição, é força vezes deslocamento. Ah, mas você não escreveu deslocamento? Eu não escrevi, mas eu escrevi variação, né, delta, variação de distância, que é a mesma coisa que deslocamento, beleza? Beleza, trabalho é força vezes variação de distância, então. O que acontece? Vamos ver as unidades disso. Trabalho a gente mede em joule, força é newton e distância, ou variação de distância, que é a mesma coisa, a gente mede em metro. O que acontece, gente? Eu vou fazer o seguinte com essa igualdade. Eu vou, do lado direito, eu vou dividir por metro quadrado, certo? Só que para compensar a outra unidade, eu vou multiplicar por metro quadrado, certo? Ó, aqui ficou vermelha essa barra, eu queria que tivesse ficado preto. Deixa. Quando você faz isso, você não altera a igualdade. Você dividiu por uma coisa, mas compensou multiplicando pela mesma coisa. Então você pode fazer isso que não tem problema. Só que agora eu te pergunto, o que significa Newton por metro quadrado? Bem, se você lembrar aí, eu acho que da aula de... Não sei se é hidrostática que a gente estuda isso pela primeira vez, sei lá. Mas você sabe que Newton por metro quadrado é igual a Pascal, certo? Unidade de pressão. E metro vezes metro quadrado dá metro ao cubo, beleza? Joia. Vamos jogar isso aqui para cima. Só que o que é PA, então? É pressão. E metro cúbico é volume. Mas como a gente está mexendo com variação de distância, aqui metro cúbico vai representar variação
de volume, ok? Então a gente entende, né, a gente depreende que a gente vê o seguinte, ó, o trabalho, como o exercício falou, foi de 300 joules, certo? Mas como eu expliquei, então, o trabalho a gente pode substituir pela pressão vezes a variação de volume do gás, certo? Só que eu vou fazer duas inferências, duas suposições para conseguir resolver esse problema. A primeira, gente, é que tanto nesse primeiro momento aqui, ó, da esquerda, quando o gás está no início dele, e no final, quando ele teve a expansão, tanto aqui quanto aqui, ele tem que ter a mesma pressão, beleza? A gente vai estudar isso melhor nos próximos vídeos. E a outra suposição que eu estou fazendo é que o gás aqui teve um aumento de volume de 0,0015 metros cúbicos, né? 0,0015, então, metros cúbicos. Que é a mesma coisa que falar que ele teve um acréscimo de 1,5 litro, certo? Se você fizer a regra de 3, ó, 1 metro cúbico são 1000 litros, então 0,0015 metros cúbicos é 0,0015 de 1000 litros, que dá 1,5 litro. Beleza. Então, se a gente passar esse cara dividindo, fica essa operação que, se a gente efetuar essa conta, a gente vai ver que a pressão desse gás, então, que é constante, equivale a 200.000 pascais. Beleza? Joia. Só que, agora você está se perguntando, essa quantidade ela é muito, é pouco? Bem, como é que a gente pode analisar isso? A gente sabe que 1 Pascal corresponde a 9, tananã vezes 10 a menos 6 atm, certo? Vou fazer o seguinte, nessa igualdade aqui de baixo, eu vou multiplicar os dois lados por 200.000, porque aí do lado esquerdo vai ficar igual ao que está em cima, e aí do lado direito a gente vai chegar nesse valor, certo? De que 200.000 pascais equivale a 1,97 tananã atms, ok? Ou seja, aproximadamente 2 atms. E aí que tá, mas você ainda está pensando, tá, mas o quanto de pressão que isso corresponde? Bem, a gente pode pensar que esses 2 atms de pressão é a mesma coisa que 1 atm de pressão atmosférica mais a pressão exercida por uma coluna de 10 metros de água. Então, só para você ter uma ideia, imagina que você é essa pessoa aqui e você está na superfície da Terra. Então, nesse momento ao seu redor, tem a pressão atmosférica que está esmagando o seu corpo aí, com essa pressão de 1 atm. Se eu te pegar e jogar debaixo de 10 metros de água, vai ter mais pressão em cima de você, que vai ser a soma dessa pressão atmosférica que já está empurrando a água, mais a pressão exercida pela coluna de 10 metros de água, certo? Igual está aparecendo aí para vocês. Essa pressão que você sentiria nessa situação é o mesmo valor da pressão que o gás está exercendo no problema que eu mostrei para vocês, ok? Então, beleza. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar segunda lei da termodinâmica e máquinas térmicas para a parte 2, porque eu quis tratar esse tema com mais devagar, eu não quis correr com ele, certo? Vamos fazer um resumo aqui rapidinho, então, do que a gente viu hoje, do que a gente aprendeu. Primeiro a gente aprendeu aí sobre o que macete, né, certo? O calor fornecido igual a massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Depois a gente aprendeu que a massa de um sistema vezes o calor específico da substância que constitui esse sistema, esse produto a gente chama de capacidade térmica, certo? E aí depois a gente viu outra fórmula também que calcula a correlação entre o calor e como que ele varia o sistema, que é essa daqui, ó, a primeira lei da termodinâmica, certo? Mas aí você está pensando, poxa, tem duas fórmulas para calcular calor, que correlaciona calor? E aí que tá. A de cima a gente vai então utilizar mais para sólidos e líquidos. Já a de baixo a gente vai utilizar mais para gases. Porque o trabalho realizado na expansão de um gás é muito mais proeminente do que o trabalho realizado na expansão, na dilatação, né, de um sólido ou de um líquido, certo? A gente pode, às vezes, em alguns momentos, ter que aplicar essa primeira fórmula daqui para gás, ter que aplicar essa segunda aqui para sólido e líquido, mas isso que eu estou colocando aqui é mais ou menos um guia, certo? É o que a gente vai ver mais usualmente. Tá, e depois a gente viu que um trabalho para um gás corresponde à pressão que esse gás tem, vezes uma variação de volume que esse gás sofre, certo? Mas só um adendo, isso aqui vai ocorrer só quando a gente estiver tratando de uma transformação isobárica, certo? A gente vai ver melhor isso mais pra frente, mas já dando uma palhinha do assunto que a gente vai ver. E é importante também a gente lembrar da aula de propagação que a gente teve
que foi a última aula, onde a gente lembrou, a gente viu, né, a lei de Fourier, certo? Que correlaciona o fluxo de calor que ocorre quando há uma diferença de temperatura, né? E também a gente viu um pouco da lei de Stefan Boltzmann, certo? Que também correlaciona o fluxo de calor. E só para vocês entenderem, né? Aqui, ó, o fluxo de calor é o que mesmo? É Joule, né? Igual esses dois aqui, ó, Joule, certo? Só que aqui é Joule por segundo, tudo bem? Então, bem, é isso. Gente, obrigado aí pela atenção e as referências. Valeu!